Senhor nosso Deus, nosso Pai que está no céu, nós te agradecemos, Senhor, por mais esse dia que o Senhor nos concede. Também te agradecemos, Senhor, por nossa família em geral. E o Senhor esteja tomando conta, Senhor, esteja guardando nas suas mãos, Senhor. Guarda, Senhor, todos nós desse problema que está acontecendo. E o Senhor venha, Senhor, nos ajudar para que nada de mal aconteça com a gente, Senhor, e nem com a nossa família. E também te pedimos que o Senhor possa sanar isso do mundo todo, Senhor, tirar isso, para que as pessoas possam voltar ao trabalho, voltar ao normal da sua vida, meu Pai. Guarda nas suas mãos, guarda o nosso presidente também. Toma conta dele, Senhor, dá sabedoria, conhecimento a ele, para que ele possa fazer aquilo que for da vontade do Senhor. Também te pedimos, Senhor, pelas nossas famílias que moram em Italva, minha irmã, o Senhor esteja tomando conta deles, esteja guardando nas suas mãos, Senhor. E aqui, Senhor, na nossa casa também, nossa família em geral, Senhor. Também guarda, Senhor, nosso pastor, nossa irmã, e que te pedimos, Senhor, que o Senhor nos ajude, Senhor, para que nós possamos voltar, Senhor, a cultuar ali na nossa igreja, Senhor, conforme era, e que isso venha acabar e volta as coisas tudo normal, Senhor, para que nós possamos fazer nosso trabalho, nossos cultos no trabalho, e que o Senhor esteja tomando conta, Senhor, que tudo isso que for feito seja da vontade do Senhor. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar, elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar,
ressuscitou. Digno é o Senhor. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu. Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Olá, amado irmão, amada irmã da Igreja Batista Central em Campo Redondo. Estamos aqui em mais esta oportunidade, usando essa rede social para que os membros da igreja e todos aqueles que têm acesso a este veículo de comunicação possam então estar ouvindo a mensagem, ouvindo as músicas, participando assim do culto da Igreja Batista Central em Campo Redondo, enquanto estamos impedidos de estar ali no templo, e queremos pedir que o Senhor continue a abençoá-los, amados, que continuem firmes na presença do Senhor, e que quando o Senhor Jesus voltar para também buscar a sua igreja, o Senhor possa olhar para nós, ver em nós os servos bons e fiéis, e dizer para nós: entra no gozo do teu Senhor. O Senhor abençoe mais esta oportunidade em que nos encontramos aqui nesta quarta-feira para transmitir o recado de Deus. Vamos orar. Amantíssimo Deus, te damos graças nesta oportunidade por podermos transmitir a tua palavra. Queremos pedir que tu abençoes a tua igreja, ó Pai, Igreja Batista Central em Campo Redondo, todas as igrejas que têm usado, Senhor, este meio de comunicação para transmitir a palavra. O Senhor abençoe cada dia mais e que estejamos prontos, ó Pai, aguardando a volta do Senhor. Te agradecemos por tudo, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amados, o texto que gostaria de compartilhar com a amada igreja, com todos aqueles que nos ouvem nesta oportunidade, é o texto bem conhecido que se encontra em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. E esse texto bem conhecido, ele diz: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Este texto, amados irmãos, texto 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Queremos iniciar com uma pergunta: se Jesus voltasse nesse tempo, se Jesus voltasse agora, se você estivesse vivendo como você vive, do jeito que você está vivendo nesse tempo, nesse momento, você estaria indo morar com o Senhor Jesus no céu? Essa é uma pergunta que cabe a todos nós. Você tem certeza da sua salvação? Nós precisamos ter certeza da nossa salvação, nós que já aceitamos a Cristo como nosso Salvador. E por que nós estamos fazendo esta pergunta? É importante esta pergunta neste momento. No texto que nós estamos abordando, 2 Crônicas, como nós lemos agora, como nós falamos agora, esse texto de 2 Crônicas, ele vai tratar com o povo de Israel e também com Salomão. O texto que nós lemos, ele insere tanto uma orientação para o povo quanto uma orientação para Salomão. E sobre o povo, se nós lermos todo o capítulo 7, nós vamos ver que Deus vai dizer que se não houvesse chuva, ou os gafanhotos consumissem a terra,
ou se a peste viesse ao povo, então o povo teria que fazer aquilo que o verso 14 está dizendo, que nós acabamos de citar aqui. Se o povo fizesse aquilo, Deus então estaria tirando toda aquela situação adversa que o texto que nós acabamos de ler e também aquilo que nós acabamos de falar estaria acontecendo. E também a Salomão, Deus vai dizer que confirmaria o trono de Salomão e que não faltaria sucessor no trono. Todavia, Salomão não poderia se desviar nem deixar os estatutos e mandamentos de Deus, do Senhor, se caso ele viesse a adorar outros deuses. Então, tanto quanto para o povo quanto para Salomão, Deus está trazendo uma mensagem naquela oportunidade. Se tanto o povo quanto Salomão não obedecessem a Deus, aquela tranquilidade seria quebrada. E aí viria o exílio. Segundo Crônicas, eu vou ler aqui o capítulo 7, o verso 21 e o verso 22. Dizem assim: desta casa agora tão exaltada, todo aquele que por ela passar pasmará e dirá: por que procedeu o Senhor assim para com esta terra e esta casa? Responder-se-lhe-á: porque deixaram o Senhor, o Deus de seus pais, que os tirou da terra do Egito, e se apegaram a outros deuses, e os adoraram e os serviram. Por isso trouxe sobre eles todo este mal. É o que iria acontecer com o povo, iria para o exílio. Depois de tudo aquilo que nós lemos aqui, né, que iria acontecer pelo fato deste povo não obedecer ao Senhor, tampouco Salomão. Então não poderia haver o quê? Ele está alertando, não poderia haver incredulidade, não poderia haver desobediência e nem apostasia, ou seja, falta de fé em Deus. É este todo o teor, todo o momento em que está acontecendo tudo aquilo que nós estamos lendo aqui. Como disse sobre a volta de Jesus no início, nós falamos do encontro com o Senhor Jesus, nós falamos isto. Faça uma comparação. Uma das coisas que aconteceria com a população e com o povo de Deus e com Salomão nesse texto que os levaria ao exílio. Uma das coisas é que viria a peste. Se você ler todo o texto, você vai ver isso, não é? Viria a peste proveniente de quê? Proveniente da desobediência. Será que hoje não acontece o mesmo? Será que não está acontecendo mesmo nesses dias, nos nossos dias, nesse tempo, agora não está acontecendo isso? Então, isso que está acontecendo também não é um sinal para que Deus se manifeste? Devemos entender todas essas coisas. E nós vemos que tudo isto que está acontecendo nos levou para um exílio. Apesar de ser na nossa casa, a nossa vida já não é uma vida normal como levávamos. Então nós fomos levados para o exílio. O exílio é a nossa casa, nós estamos em nossa casa. Não estamos na rua, não estamos trabalhando, não estamos fazendo tantas coisas como nós temos visto aí. Então nós precisamos, nesse tempo, fazer uma reflexão e também uma mudança. E se a mudança não existir, o sinal de Deus não adiantou nada nesse tempo. Porque em todos os tempos, quando Deus se manifestou para que o povo mudasse, esse povo mudou e Deus realizou aquilo que ele queria realizar na vida do povo. Então, se não houver mudança, de nada adianta isso que está acontecendo conosco. A volta de Cristo também. É preciso que nós possamos entender que a volta de Cristo está próxima. E se não houver mudança nenhuma com isso tudo que está acontecendo, isso não serviu de alerta, isso não serviu de mudança. Precisamos entender isto. E, queridos, gostaria de meditar com os amados nessa oportunidade, nesta noite, sobre o tema que nós estamos tratando com os irmãos, falando sobre a volta do Senhor. E aqui nós vemos também o texto dizendo, em 2 Crônicas 7,14, aquilo que era necessário para que o povo pudesse, então, ter uma mudança na sua vida. Partindo, então, para o desejo de mudar,
O que o povo que se chama pelo nome do Senhor precisa fazer? O que o povo que se chama pelo nome do Senhor precisa fazer? Uma das coisas que nós vemos aqui é que esse povo precisa se humilhar. Veja, querido, que no texto, nesse ponto, o que diz é: o meu povo que se chama pelo meu nome. Então, era o povo de Deus à época. O Senhor está falando ao povo de Deus daquela época. Mas também a Bíblia, ela é atual. Então a Bíblia está falando para nós, os crentes de hoje, as pessoas cujo nome do Senhor é invocado. O Senhor está falando para nós nesta oportunidade. Queridos, essa pandemia, ela é permissão de Deus. Serve tanto para não crente ser avisado, mas também para nós, os crentes, melhorarmos e nos humilharmos diante do Senhor. É isso, para isso ela serve. O povo de Deus, querido, na época em que esse livro foi escrito, foi redigido, o povo de Deus estava tranquilo, tendo até o templo para ir. Veja bem, o templo foi construído, o povo estava com o templo para ir. Na inauguração deste templo houve festas, as pessoas estavam despreocupadas. Segundo Crônicas 7:10 diz assim: no 23º dia do 7º mês, o rei despediu o povo para as suas tendas. E todos se foram alegres e de coração contente, por causa do bem que o Senhor fizera a Davi, a Salomão e a Israel, seu povo. Então, queridos, vejam bem, o povo estava alegre, de coração contente, e todos foram alegres, saíram dali alegres, contentes, com o templo, com tudo realmente que nós lemos aqui. As pessoas estavam despreocupadas, mas Deus, que conhece o futuro, Deus conhece o coração do homem, ele alertou. Como nós lemos em 7,14, o povo precisava se humilhar. Era isso que precisava acontecer. Deus apareceu naquele tempo alertando. Hoje, o Senhor continua alertando. Nós precisamos nos humilhar. Humilhar de todo o coração diante do Senhor. É isso que nós precisamos fazer. Nos humilhar de todo o nosso coração diante do Senhor. Precisamos entender isso. Nos humilhar de todo o coração diante do Senhor. Existia uma música que minha mãe cantava, e que eu acho que essa música era assim: no meu coração, ó Cristo, vem habitar, vem hoje entrar, vem para ficar, no meu coração, ó Cristo. Cristo em primeiro lugar. Por isso, nós vemos que o povo precisa se humilhar e colocar Cristo em primeiro lugar. Precisamos tomar cuidado, pois não se humilhar é se achar acima do bem e do mal. Quando não nos humilhamos diante do Senhor, nos achamos acima do bem e do mal. Achamos que não temos pecado. Tem pessoas que acham, creio, que não tem pecado. Talvez você, ou até mesmo eu, diga uma frase assim: isso aí é um pecador. Lembre-se, eu e você também somos pecadores, mas muitas vezes nós falamos: isso aí é um pecador, uma pecadora. E a Bíblia diz o seguinte, em Romanos 3:23, todos pecaram. Todos pecaram. A situação talvez esteja assim, nesse tempo em que nós estamos passando por essas dificuldades todas, por essa tristeza, em que as pessoas estão lamentando por não poderem estar na casa do Senhor, é porque as pessoas que estão vivendo aqui na terra estão se achando boas demais. E às vezes estão se colocando no lugar de Deus, julgando as outras pessoas. Não há humilhação, não há submissão, não há permissão à autoridade de Deus na vida. Nós precisamos nos humilhar diante de Deus
E nossas palavras devem ser como aquelas palavras do publicano na parábola que Jesus disse sobre o fariseu e o publicano, ali em Lucas 18. Ali, nesse texto de Lucas 18, o Senhor, ele fala, e nós precisamos entender com relação a este texto, nessa parábola. Muito interessante a palavra de Deus, que nos traz um alerta no capítulo 18, o versículo 13 e o versículo 14, que dizem assim: o publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Aquele que se justifica a si mesmo, ele não recebe a justificação de Deus. Aquele que se acha sem pecado, que os outros são pecadores, mas a Bíblia diz que todos pecaram. Esse precisa reconhecer isso também, que é um pecador, e se humilhar. É o texto dizendo para nós, o Senhor está falando que as dificuldades viriam, mas o povo poderia solucionar, Deus poderia solucionar aquele problema se o povo se humilhasse. Mas também, queridos, aqui nós vemos que o Senhor vai nos dizer o seguinte: esse povo não somente ele deve se humilhar, mas esse povo também deve orar. Quando oramos, falamos com Deus. Quando nós estamos orando, nós estamos falando com Deus. Temos sempre orado. É bem verdade. E com essa pandemia, interessante, queridos, creio que as orações aumentaram. As orações aumentaram com essa pandemia. Não somente isso, eu creio que o povo de Deus nunca orou tanto. E eu creio que o povo de Deus nunca ouviu tanta mensagem. Então, orar é um dos fatores que vai fazer com que Deus possa tirar a sua mão e aliviar um momento difícil. Entretanto, queridos, precisamos orar em todo o tempo. 2 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17 diz: orai sem cessar. E na parábola do juiz iníquo, Jesus ensinou sobre a oração, falando sobre orar e nunca esmorecer. E ele conclui dizendo, no mesmo livro de Lucas, que nós tivemos a oportunidade de ler aqui na primeira vez, no mesmo livro de Lucas, no capítulo 18, todavia, no verso 7 e 8, a palavra de Deus vai nos dizer o seguinte: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará, porventura, fé na terra? Então, o que nós estamos vendo aqui, amados irmãos, é que o Senhor, ele atende a oração daquele e daquela que buscam ao Senhor incessantemente. Não devemos orar somente quando as coisas estão ruins. Quantas pessoas oram só quando as coisas estão ruins, né? E quando as coisas estão bem, esse povo se esquece de Deus. Então nós vemos que talvez Deus esteja permitindo tudo isso acontecer para que possamos nos humilhar. Deus está permitindo tudo isso acontecer para que possamos orar, mas incessantemente, não somente quando desejamos obter alguma coisa positiva para a nossa vida. Então nós vemos aqui, precisamos orar incessantemente, como o texto diz, como o Senhor Jesus orienta. E, como nós podemos ver, também, a Bíblia fala sobre isso. Esta pandemia, ela é um prenúncio da volta de Cristo. Veja bem, a pandemia é um prenúncio da volta de Cristo, porque Jesus mesmo disse em Mateus 24 que uma das coisas que aconteceriam antes da sua volta seriam essas coisas. E quando o Senhor Jesus voltar, o texto no versículo 8 diz: contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Então, queridos, ele está falando para nós, nesse tempo, qual o tipo de oração temos feito. Aquele tipo de oração antes do café, aquele tipo de oração antes do almoço, aquele tipo de oração antes da janta, ou temos insistido com o Senhor?
ou gostamos de orar? Veja bem, queridos, se desejamos que Deus nos ouça, Ele precisa saber que nós gostamos de orar. E se gostamos de orar, por que não vamos à igreja orar? Temos culto de quarta, temos culto de quinta, temos culto de domingo. Algumas igrejas têm outros cultos de oração diferentes desses dias. Mas quantas vezes insistimos para ir a esses cultos de oração? Quantas vezes temos oportunidade de ir à igreja e ficamos em casa? Ou ficamos vendo a televisão, ou ficamos batendo papo com alguém, esquecemos e não lembramos do culto de oração. Deus precisa ver em nós pessoas que gostem de falar com Ele. A coisa mais maravilhosa é gostar de falar com aquele que a gente ama. Imagina aí, se o namorado ama a namorada, não gostasse de conversar com ela, ou o namorado não gostasse de conversar com a namorada, ou o marido não gostasse de conversar com a esposa, ou a esposa não gostasse de conversar com o marido. Quando nós gostamos, nós desejamos estar juntos, buscando essa pessoa para que ela esteja ao nosso lado. Se nós gostamos de orar, de falar com Deus, precisamos estar orando em todo momento. É o que o texto diz, e nós precisamos orar. E aí, queridos, Deus nos ouvirá se nós gostarmos de falar com Ele. Pense nisso. Deus nos ouvirá se nós gostarmos de falar com Ele. Então não perca a oportunidade. Se Jesus não voltar agora, você tiver a oportunidade, não deixe de ir à casa do Senhor em todos os cultos que você puder estar ali orando. Partindo então para o desejo de mudar, nós precisamos nos humilhar, precisamos orar. E partindo para esse desejo de mudar, o que o povo que se chama pelo nome do Senhor precisa fazer? Ele precisa buscar a face do Senhor. Precisa buscar a face do Senhor. Queridos, precisamos entender alguma coisa. Só se busca o Senhor para ouvir a sua voz quem reconhece seus erros e pecados. Aquele que esquece de Deus é porque ele se acha autossuficiente, acha que não tem pecados e se esquece de buscar a Deus e não reconhece a supremacia do Senhor. Quem reconhece seus erros e pecados está pronto a ouvir o que Deus tem a dizer. E isto através da sua palavra. Quando queremos falar com Deus, oramos. Quando queremos ouvir o que Deus tem a nos falar, lemos a palavra de Deus. Existem pessoas que conhecem a palavra, leem, mas a face do Senhor está tão longe delas que nem mesmo elas têm certeza da sua salvação. É uma triste realidade isto, queridos. Pessoas que oram, pessoas que conhecem a palavra, mas não têm certeza da sua salvação. Está faltando algo nelas. O maior problema, queridos, é que muitas pessoas até conhecem a palavra de Deus, mas também conhecem a vida de fulano, cicrano. Quantos conversam, falam mais da vida dos outros que das suas. Estão atentas ao que acontece com os outros para terem assuntos para falarem. Estão atentos ao que acontece com a vida dos outros, para terem assuntos para falar. Mas quando nós procuramos a Deus e a sua palavra, o assunto será não os outros, mas sim o que Deus nos falou. O que Deus falou para mim. O que Deus falou para mim. Ele me disse que preciso melhorar nisso e naquilo. E não o que os outros precisam melhorar. Tem pessoas que dizem, fulano precisa melhorar, mas eu? Onde eu preciso melhorar? E eu só vou entender isso quando eu começar a buscar o Senhor. Se todo crente buscasse a face do Senhor e se arrependesse dos seus pecados, a situação seria bem diferente. Buscar a face do Senhor é reconhecer que sempre somos dependentes do Senhor. É isso que o Senhor quer que entendamos nessa noite. Que nós somos dependentes do Senhor e precisamos conhecê-lo mais, tendo mais fé no Senhor. O centurião que buscou a ajuda de Jesus para a cura do seu servo. E Jesus disse que ia à sua casa. Eu quero ler esse texto de Mateus, porque ele traz uma grande mensagem para nós e é de grande ensinamento para a nossa vida. Mateus, no capítulo 8,
dois versículos da palavra de Deus, o verso 8, que dizem assim, o 8:13, mas o centurião respondeu, Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Aquele homem disse, eu não sou digno de que entres na minha casa. E no verso 13 o Senhor conclui dizendo assim, então disse Jesus ao centurião, vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Ou seja, queridos, aquele homem teve a sua oração atendida, porque ele buscou o Senhor. Mas ele se sentiu indigno, reconhecendo a sua insignificância, reconhecendo que ele dependia de Deus, de tal forma que ele falou, não sou digno de que entres na minha casa. Jesus reconheceu naquele homem uma grande fé. Aquele homem buscou o Senhor, se reconheceu pequeno. O Senhor viu a fé que esse homem tinha e curou o seu servo. O servo foi curado. Então nós vemos, amados, que são essas coisas que precisam fazer parte da nossa vida. Nós precisamos nos humilhar para que o Senhor atenda o nosso pedido. Precisamos orar, precisamos buscar a face do Senhor. E por último, como nós vemos no texto 2 Crônicas 7:14, nós precisamos nos converter dos nossos maus caminhos. Diante de tudo aquilo que nós estamos vivendo atualmente, queridos, será que não precisa haver mudança na nossa vida? E isso precisa acontecer em mim. A começar em mim, precisa haver mudança. Eu não posso achar que o outro precisa mudar, quando às vezes eu estou precisando mudar. Então, o que nós precisamos fazer é, eu preciso mudar. Converter-se dos maus caminhos, como o texto diz, é mudar de atitude. Então existe uma atitude diferente que nós precisamos buscar. Eu vi um vídeo, queridos, de uma pessoa mostrando que filmava uma praia e dizendo que as pessoas não estavam indo mais às praias. Por causa da pandemia, a praia estava vazia. Não existia mais aquela aglomeração na praia. E a falta de pessoas na praia, sem aquela aglomeração, sem tanto lixo jogado na praia, a praia então não estava mais suja. A ausência das pessoas na praia tornou a água no seu estado original, ou seja, limpinha. Eu comecei a pensar que essa pandemia fez com que muitas pessoas se afastassem de alguns lugares. E o entendimento, eu gostaria de trazer isso para cada um de nós, em relação à igreja. O entendimento é que a gente pode ir à igreja, né? Que a gente pode ir à praia, a praia que Deus fez, a gente pode ir à praia para desfrutarmos daquilo que Deus fez. Nós podemos ir à praia para desfrutarmos de tudo aquilo que Deus fez. Contudo, ir à praia, precisamos de quê? Para que a praia se mantenha limpa, nós precisamos de educação. Ou seja, se temos um lixo, precisamos guardar o lixo com a gente. E quando nós vamos embora, nós não vamos jogar esse lixo na areia, nem na água. Nós vamos pegar o lixo e vamos levar e jogar na lixeira. E aí, amados, eu comecei a pensar também em relação à igreja. Nós estamos ausentes da igreja. E a ausência da igreja, nós, o povo de Deus, as igrejas fechadas, faz com que essa igreja fique mais limpa, não é isso mesmo? Menos suja. Porque nós não estamos indo ali levando a sujeira nos nossos pés ou jogando coisas no chão, que é errado. Mas pensei que estando na igreja, como tem sido o nosso culto? Eu não pensei em sujar, literalmente, sujeira que está no pé, mas eu pensei em estar na igreja cultuando a Deus. Como tem sido o nosso culto? E eu comecei a pensar, amados irmãos, que muitas das vezes nós estamos no culto, o culto está se desenvolvendo, nós estamos na casa do Senhor, e às vezes um conversando com o outro, não está prestando atenção no que está acontecendo. Alguém está louvando, levanta, vai cantar, e muitas vezes as pessoas estão conversando umas com as outras, não estão prestando atenção na mensagem da música, não estão se ligando, não estão compartilhando aquilo que está sendo cantado.
Às vezes o culto está se desenvolvendo e a pessoa está do lado de fora. E sai e entra. Deus está vendo tudo isso nesse tempo, queridos. Ele está vendo o nosso culto. Todos se levantam para cantar e orar. Ele ou ela estão sentados. Falta de reverência. Alguém está palestrando, um conversa com o outro sobre o produto que comprou, o perfume que ainda não chegou. Outros passam uma lista de pessoas que vão contribuir para uma festinha. Nós precisamos pensar em tudo isso, como está o nosso culto. Será que, se Deus permitir voltarmos, nós vamos voltar da mesma maneira? Por isso que Deus estava levando esta mensagem de alerta ao povo. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar em minha face, e se converter dos seus maus caminhos. Vejam bem, havia um templo novo, havia um rei, havia um povo, havia uma festa, havia alegria. Mas Deus está alertando, a coisa vai mudar. Vocês vão ser levados para o exílio. Então, neste tempo, amados, como nós temos visto, como nós temos agido no nosso culto, como tem sido o nosso culto? Nós vemos, irmãos, que muitas pessoas têm agido desta forma. E aí é o que o texto vai falar para nós nessa oportunidade. E aí precisamos começar a pensar no que Deus quer nos falar. Comecei a pensar então na igreja, como nós temos agido. Muitas das vezes, queridos, estamos no culto, mas nossa mente está longe, pensando-se sabe lá o quê. Talvez uma mulher casada esteja pensando num outro homem. Ou um homem casado esteja pensando em outra mulher. Ou alguém no templo, ao invés de estar adorando a Deus, buscando ouvir a voz de Deus, está olhando para alguém que está à sua frente, desejando pecado sexual. Isso não pode acontecer. Deus está alertando a sua igreja nesse tempo. E aqui nós vemos o culto se desenvolvendo. Muitas vezes no culto, a mente está longe. Se ouve-se uma mensagem, muitos dizem: fulano tinha que ouvir isso. Quer dizer, a mensagem é para alguém, não para mim. Então, eu não sou pecador, eu não preciso converter dos meus maus caminhos, eu sou melhor que todo mundo. Não. Então precisamos ouvir a mensagem e não dizer, fulano tinha que ouvir isso. Muitas das vezes, queridos, estamos no culto e estamos levando lixo. Estamos no culto e estamos levando lixo que muitas das vezes está acumulado em nosso viver diário. Estamos ali, mas o lixo está acumulado no nosso viver diário, fora dali. Estamos levando isso no nosso coração, enraizado. Precisamos tirar isso para que Deus possa agir na nossa vida. Precisamos pensar sobre como tem estado a nossa vida na presença do Senhor. Desse jeito, queridos, nunca vamos nos converter dos maus caminhos, porque achamos que somos tão bons, que é um privilégio para a igreja nos ter ali. Eu sou tão bom, é um privilégio para a igreja me ter aqui, por causa do meu dízimo, por causa da minha sabedoria, por causa da minha qualidade, porque eu sei cantar, porque eu sei falar, porque eu sei dirigir, porque eu sei orar, porque eu sou uma beleza. E não é nada disso, queridos. Nós somos pó e ao pó vamos voltar. Quando a igreja voltar, se Deus permitir, devemos ir aos cultos. Mas o lixo do pecado deve ser extirpado da nossa vida para se ter uma vida limpinha. E precisa ser agora, a começar em mim. Converter-se dos maus caminhos é dar passos firmes e constantes no caminho do eterno. Jesus diz em João 10:10, o diabo veio roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. Então, nós precisamos caminhar na direção do eterno, com passos firmes e constantes. Reconhecer assim como Pedro reconheceu, junto com os discípulos todos que não tinham
nem a quem recorrer, e nem eles mesmos capacidade para viver nesse mundo de forma a agradar ao Senhor, se não fosse seguindo ao Senhor fielmente, como Pedro mesmo disse, uma palavra muito importante. Quando Jesus está pregando a sua mensagem, chamando as pessoas que desejavam segui-lo, e quando ele começa a pregar essa mensagem, muitos o abandonam, mas Pedro ele traz essa preciosa palavra para nós. Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Querido, quero concluir dizendo que quando Deus, então, olhar para nós, e Deus está olhando para nós, o que fez com que aquele povo fosse para o exílio é porque Deus olhou e viu naquele povo que estava com uma casa linda, maravilhosa, que estava ali com o rei, que estava tudo bem, e esse povo achando que estava tudo tranquilo. Deus falou, se esse povo não orar, se esse povo não se humilhar, se esse povo não buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, eles irão para o exílio. O Senhor hoje está falando a mesma coisa. Nós precisamos nos humilhar, nós precisamos orar, nós precisamos buscar a face do Senhor, precisamos nos arrepender dos nossos maus caminhos. Então o Senhor virá e sarará a nossa terra. Amém? Oremos. Senhor nosso Deus, te agradecemos pela palavra que acabamos de trazer hoje, que ela possa servir, ó Pai, de orientação para a minha vida e para a vida de todos nós, porque todos nós, ó Pai, precisamos nos humilhar, nós precisamos orar, nós precisamos buscar a face do Senhor e precisamos nos converter dos nossos maus caminhos, para que o Senhor ouça do céu, perdoe os nossos pecados e sare a nossa terra. Que o Senhor possa encontrar servos com fé neste tempo, para que isso possa acontecer. É o que nós te agradecemos, orando agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, querido. Deus abençoe sua noite e o resto de semana na presença do Senhor.